Oi para todo mundo que tá voltando. Já já a professora entra aqui e retoma a fala dela. Vamos só aguardar a professora retornar. Enquanto isso, gente, vou retomar um pouco o debate que a gente estava fazendo. A professora Paula Sampaio estava falando um pouco sobre essa ideia inicial da live, que é discutir sobre a colonialidade, para depois pensar um pouco nessa colonialidade em relação ao gênero. Ela estava falando um pouco das experiências dela na sala de aula e como a gente pode trazer esse debate para uma ação efetiva enquanto professores e professoras. E a gente teve um momento em que foi questionado como levar isso para a sala de aula. Agora, a gente inicia um momento em que nós vamos conversar um pouco sobre a ideia da colonialidade relacionada ao gênero. Vamos só aguardar a professora voltar. Eu acho que deve ter caído para ela. Então vamos esperar só um pouquinho. Enquanto isso, gente, quem precisar de certificado, já expliquei, né? Que é na bio do GPEG. Alguns outros informes interessantes, né, de serem lembrados. O GPEG está organizando uma sequência de lives, então assistam, se inscrevam no canal no YouTube do GPEG e no perfil do Instagram. E acho que é isso, a professora já voltou. Oi. Voltei, tia. Pronto. Eu tô vendo aqui que a minha internet está funcionando direitinho. Deve ser a minha, então. Eu chamei o Adalto aqui e ele verificou, a gente está com a tela aberta e o pacote está direitinho, sabe? Mas eu fico, Pode ser a minha internet. Mas, professor, pode. cada dos problemas da internet de conexão, a gente está entendendo direitinho as suas explicações, eu estou entendendo direitinho. Vocês podem mandar aí questionamentos, dúvidas que a gente responde. E agora, professora, que a gente falou um pouco sobre o Quirrano e um pouco também das experiências de pensar essa colonialidade e dentro da sala de aula, a gente pode ir agora pensar um pouco sobre o colonialismo relacionado às mulheres, né? Pensar na categoria Sim. de colonialidade de gênero. Então, depois de todo esse preâmbulo, né, desse cenário todo, é preciso falar do conceito colonialidade de gênero, né? E aí, eu vou pautar essa explicação na formulação da Maria Lugones, né, que é uma filósofa, pensadora, que parte do pensamento do Quirrano e do grupo moderno, do grupo do qual o Quirrano pertence, para apresentar esse conceito. Mas eu já faço uma advertência. A gente encontra essa formulação com esse termo, colonialidade de gênero, na Maria Lugones. Mas se você lê os textos da Lélia Gonzalez, lá nos anos 80, o texto, por exemplo, Racismo e Sexismo, você já percebe o trabalho em torno do entendimento que a Lugones vai apresentar publicamente em 2006, né? Se você pega também todo o pensamento da Rita Laura Segato, né, da antropóloga Rita Laura Segato, você também percebe
essa discussão do encontro entre colonialismo, racismo e sexismo, né? Você já encontra também nesse pensamento dela. Mas eu quero dar mais alguns exemplos. A Julieta Paredes, quando fala de entroncamento, essa e aí eu quero também dizer que é possível ler esses materiais em textos publicados em português no Brasil. E aí você encontra na revista Estudos Feministas algumas dessas discussões, né? O texto da Lugones, chamado Rumo ao Feminismo Decolonial, foi publicado em 2014 na revista Estudos Feministas, e você encontra em outras revistas do campo feminista discussões muito interessantes sobre essa categoria, né? Então, o que eu tentei encontrar algumas palavras um pouco mais simples para a gente pensar esse conceito, né? E aí me veio a ideia de que, ao pensar a colonialidade de gênero, a gente precisa pensar, sentir e fazer. Para a gente olhar para por essa categoria, a história da colonização, a gente precisa colocar em funcionamento essa relação entre pensar, fazer e sentir, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a Lugones, ela olha o pensamento do Quijano e diz, beleza, Quijano, eu concordo com você. O colonialismo continua e, portanto, é uma colonialidade de poder, as pessoas seguem sendo exploradas e dominadas, o conhecimento segue sendo um instrumento de dominação e de colocar em funcionamento essa ideia, né? Portanto, é um conhecimento eurocentrado, né? Mas aí ela diz assim, mas está faltando uma coisa. Está faltando a gente colonialismo, funciona também para homens e mulheres, impôs Oi, professora. tá aí, Jana? Estou aqui, é porque está uma missão aqui para tentar colocar o celular para carregar.
Que tá uma loucura, loucura, loucura. Mas assim, E ó, então a Lugones, se deixar, eu saio desembestada, eu embalo. É, tá. Então eu não sei se estou me fazendo clara o suficiente, né? Mas quando você escuta as, quando você escuta o pensamento de Maria Lugones, faz muito sentido para a gente pensar como é que o colonialismo impôs um único padrão para o corpo daquele que era considerado sujeito homem e daquele que era considerado sujeito mulher. Mas, em relação aos sujeitos racializados como inferiores, há uma negação dessa, desse lugar de mulher. Eu vou dar um exemplo partindo do relatório Figueiredo. Eu falo isso na tese, então muito em breve eu espero publicar. No relatório Figueiredo, fica muito claro que as indígenas mulheres foram tratadas como não humanas. Elas não eram consideradas nas representações do relatório como mulheres. Elas eram consideradas como fêmeas, ou seja, como não humanas, inferiores. A, se havia a inferioridade porque você era colonizado, a mulher colonizada era ainda mais inferiorizada porque ela era tratada fêmea. Você encontra essas perspectivas, por exemplo. Oi, Luana. Você encontra essas perspectivas, por exemplo, no século XVI, né? Narrativas do século XVI, século XVII, você encontra essa perspectiva de pensar as mulheres indígenas como fêmeas, né? Mas você vem aí no relatório Figueiredo, documento gigantesco, e você lê o documento, né? Aí a professora Beatriz e a Joadla tem um texto no nosso livro, né, sobre o relatório Figueiredo, você encontra a representação das indígenas como não humanas. Né? Então, o que que Lugones, é, qual que é a grande sacada de Lugones? Né? A meu ver, é que ela diz assim, a gente precisa pensar a história da colonialidade, considerando também que a colonialidade impôs um lugar de homem e um lugar de mulher. Mas, em relação aos sujeitos marcados como inferiores pelo racismo, essa colonialidade foi ainda mais letal, foi ainda mais violenta. E aí, a Rita Laura Segato, que você sabe que eu gosto muito, né? A Rita Laura Segato, violência nos corpos de homens e mulheres no tempo presente, né? Se o pensamento de Lugones nos faz olhar para a totalidade, o pensamento de Segato nos faz olhar para o presente e perguntar sobre toda a história, né, de imposição desse modelo. E deixa eu ver o que mais. Eu quero é que eu Então, a questão da Segato nos faz olhar de outra maneira para os estudos sobre mulheres indígenas. Nos questionar também em que medida nós, historiadoras, mulheres, quando olhamos para as mulheres, para as histórias das mulheres indígenas e para as histórias das mulheres negras, nos colocamos como sujeitos coloniais, né? E aí eu gosto muito do livro chamado Coro Imperial. A autora mostra um pouco o funcionamento dessa perspectiva do conhecimento que olha para o outro, né? E olha para o outro no sentido e esse olhar para o outro inferioriza ainda mais o outro, né? Se vocês me pedissem um exemplo de materiais para colonialidade, eu sugeriria Meio Sol Amarelo da Chimamanda Adichie, né? A literata nigeriana
Chimamanda Adichie, que a gente conhece bastante pelos discursos dela sobre feminismo, tem um livro no qual é possível perceber esse funcionamento da colonialidade de gênero na história, durante a Guerra de Biafra, que se passou na Nigéria. Então, mas também você pode ler dela Americana, né? Que já se passa, a história já se passa entre os Estéria. Então, naquilo que a gente conhece através de um Homi Bhabha chamado Entre Lugar, né? Então, essas duas obras da literatura são muito interessantes. Eu estou tentando pegar aqui atrás, eu deixei separado, uma outra obra que eu acho que ajuda muito a gente compreender esse funcionamento, que é da Ana Maria Gonçalves. Não sei se vocês veem. Esse aqui. Um de cor da Ana Maria Gonçalves, que conta a história da Luísa Marim, né? E então vale muito a pena fazer as leituras dessas obras da leitura para a gente conhecer o funcionamento desse conceito, que eu não sei se eu me fiz clara, mas é fundamental para a gente entender a história dos povos indígenas, né? Então, para a gente pensar a história dos povos indígenas como um coletivo, né? Um coletivo em que o colonialismo marcou como inferior, né? Não humano. E aí, nessa marcação de inferior não humano, que possibilita a ampliação da dominação e da exploração, as mulheres indígenas foram marcadas como não humanas. Então, é nesse cenário de colonialidade que as indígenas mulheres vêm se organizando, vêm resistindo. E aí, para mim, é muito interessante as entrevistas da Sônia Guajajara durante o período eleitoral, no qual ela foi candidata na chapa do PSOL com o Guilherme Boulos, né? Eu fiquei o tempo todo comparando as perguntas que eram feitas a ela e às demais candidatas. Essas candidatas passavam por discriminação pela condição de mulher, né? Negação da fala, o tempo cortado. A Sônia Guajajara, o tempo todo, passava por uma outra questão, que era ela pode, se ela está falando, se ela usa celular, se ela está se comunicando, ela é indígena? Então, nesse processo eleitoral da Sônia Guajajara, foi muito interessante para a gente refletir como é que a colonialidade de gênero está em pleno funcionamento, né? Então, as capas, as entrevistas que a Sônia dava, especialmente na grande mídia, o tempo todo ela estava combatendo essa colonialidade, o tempo todo ela estava combatendo esse racismo, né, que funciona, né, ela sente no corpo, na alma, o tempo todo. E o tempo todo a colonialidade, ela assim, mas você é mesmo indígena? Você é mesmo mulher? Você existe, né? Porque, como disse Julião Pacararu, recém, o projeto da colonialidade de gênero é um projeto para deixar de ser, né? É para deixar de ser, é para você negar, né? Para você negar que você a um grupo, negar que você é negra, negar que você é indígena, negar que você é nordestina, né? Porque o projeto é de homogeneização, né? E é a homogeneização das diferenças para que essas diferenças sejam ainda mais lucrativas na homogeneização. Então, a gente ainda tem muito que aprender lendo a Maria Lugones, a Rita Laura Segato, a Julieta Paredes e tantas, a Chandra Morrante, que também é fantástica, para que a gente olhe para a história que a gente constrói como mulheres
que história a gente constrói, né? Que história eu construo das indígenas? Eu construo uma história das indígenas na minha história como sujeito do passado ou sujeito do presente? Né? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental que uma historiadora que vai trabalhar com a história das mulheres indígenas precisa fazer. Né? Como é que eu foco no tratamento dessas análises? Né? E aí eu lembro de Dacuí, Sim. né? Professora, Como é que aí Dacuí aparece nessa história. antes da gente falar, mudar a temática, eu queria perguntar uma coisa para a senhora, que a maioria das pessoas que a gente citou aqui não são da área da história, né? E como que a senhora pensa em trazer esses questionamentos, esses debates para a área da história? Escreve Porque alguns desses são filósofos, teólogos, e na história mesmo ainda é um debate recente. Então, como a gente pode fazer esse casamento entre as outras áreas com a história? eu estou inferindo a sua pergunta. Eu não escutei direito. Ah, não. Eu estou inferindo. Confirma para mim. Você está perguntando o relacionamento da história com outras disciplinas. É isso? Tendo em vista Isso. a maior Ó, teóricos que a gente citou aqui não são historiadores, né? então, quando a gente começa a trabalhar com as questões indígenas, né, como um tema separado, como um tema específico, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de tratar como tema específico, né? É passar como um tema central, que eu acho fundamental a gente fazer isso, né? Deixar de tratar. Por quê? Porque o sistema colonial de gerir o conhecimento dividir o conhecimento, né? Então, isso aqui é questão de mulheres, isso aqui é questão de indígenas, isso aqui é questão X, Y, né? E aí, quando você passa a trabalhar com as questões das mulheres, as questões indígenas, as questões negras, considerar que essa questão te dá pano para você ver a totalidade, né? Então, deixar de trabalhar como específico. E aí, nesse sentido, a perspectiva interdisciplinar é fundamental, né? Porque quando você deixa de trabalhar com um tema como tema específico e passa a trabalhar com um tema como um problema. Oi, Priscila, minha irmã. Um problema para pensar a sociedade, você passa a pensar um pensamento complexo, né? Pensamento complexo na acepção do Edgar Morin. E você vai ler na antropologia, você vai ler na literatura, você vai ler nos estudos literários, né? Então, você vai ler na sociologia, você vai procurar seu objeto, a sua problemática, no diálogo com diferentes campos. Chega um momento na sua escrita, né, especialmente eu, estamos com teses e dissertações, que a gente vai fazendo escolhas. Mas essas escolhas, no meu caso, são escolhas muito mais em torno da problemática do que disciplinar, né? Eu continuo historiadora, só que uma historiadora que está preocupada. Gente, eu acho que travou, mas logo volta. Caiu aqui para a professora, vou colocar ela de novo. Voltou. Voltou. Ô, Jana, a gente já está no segundo tempo, né? Isso. A agonia do primeiro tempo fez com que eu nem percebesse. E acabou invertendo um pouco a ordem que a gente tinha colocado de trazer as perguntas para o fim, mas porque o debate ficou se encaminhando para uma parte em que geraram dúvidas, né? Mas
é aquilo que a sala de aula né? Quando o meu aluno lá na aula disse que ele era o sujeito silenciado, ele protagonizou a aula, né? E eu fico muito feliz que as pessoas tenham protagonizado a live, né? Feito logo perguntas, mandado logo, ajuda muito a gente encaminhar o debate, né? E encaminhar um debate nessa perspectiva mesmo, né? De perguntas e respostas, né? Não tá fácil, né? Os dias andam bem complicados. Você não quer falar um pouco de Dacuí? Eu ia falar agora pra gente, agora já finalizando essa segunda parte, finalizando a live como um todo, já encaminhar um pouco para os debates que a gente tem feito nos nossos trabalhos, pensando nessa colonialidade de gênero. Então, trazendo Jacuí, né, como personagem principal do meu trabalho, o meu mestrado sobre a Jacuí visa tentar entender as representações do Jacuí enquanto uma mulher indígena, que me apresentem todos os elementos que estão na história dela enquanto uma mulher indígena. Então, a todo momento que ela aparece em algumas revistas, em alguns jornais, é sempre trazida a ideia de vejam a indígena que é capaz de usar roupa, que é capaz de usar sapatos, que é capaz de entender sobre maternidade, de mudar, em suma, né, a ideia principal desses veículos é trazê-la como alguém que é capaz de ser mulher. Então, por isso que eu tive contato com a Maria Lugones, que é uma teórica fundamental no meu trabalho, porque eu até coloquei aqui uma citação dela, que ela fala assim, nenhuma mulher é colonizada, porque nenhuma fêmea colonizada é mulher. Então, não teria como eu pensar a história da Jacuí sem ter esse ponto fundamental de que a Jacuí não é uma mulher. Né? Ela não é entendida como uma mulher. Não é a questão biológica que está sendo debatida ali, mas o traço comportamental associado ao comportamento feminino, né? Dentro daquela sociedade brasileira da década de 50, que a Jacuí não tinha. Então, a todo É, momento, ela vai começar a ser apresentada como alguém que vai ser disciplinarizada a partir do seu modelo de mulher, né? Do seu sexo. E isso, as representações me trazem, né? Como alguém que não é respeitado enquanto indígena, né? Tem toda essa ideia da colonialidade, que ela é representada como uma pessoa primitiva, na verdade como pessoa, não, né? Como alguém que não está no grau civilizatório da sociedade brasileira, uma ideia bem... agora me fugiu a palavra, mas uma ideia bem... sim, a sociedade brasileira opera em relação a Dacuí com racismo, né? Nega a ela o lugar de indígena, nega a ela o lugar de mulher, né? Sim. Então, é até uma coisa que a gente tinha falado naquele teste que a gente fez nós duas para pensar na live, que a gente tinha falado muito nesse ponto, que não teria como a gente pensar nas mulheres indígenas apenas com as contribuições da história das mulheres feita lá na Europa, ou no máximo nos Estados Unidos, né? Então, não teria como a gente escrever um exemplo do Jacuí, não teria como escrever a história do Jacuí pensando só em Simone de Beauvoir, Joan Scott e tantas outras que são fundamentais para pensar as mulheres. Mas que quando a gente pensa na Jacuí enquanto um indígena, né, contida num sistema que traz resquícios do sistema colonial, não tem como a gente pensar nela só enquanto uma mulher, né? Mas é fundamental pensá-la associada à sua condição enquanto indígena, né? Então, é fundamental esse debate para pensar as mulheres indígenas. E a senhora, como a senhora tem trazido essas discussões? Então, o pessoal está aqui dando um oizinho. Oi, Dri. Eu falo Tô da vendo. Jacuí, Deixa... estou ensandecida, todo mundo gosta dessa da Jacuí. Sim, sim. Então, eu não sei, eu acho que é Débora Maia, né? Acho a colocação dela muito interessante. Débora, o que é justamente isso que a Lugones vai apontar, né? Que o conceito de gênero, como foi pensado,
por nós feministas, ali desde os anos 80, né, nós historiadoras conhecemos muito pelo texto da Joan Scott, esse conceito não dá, além de não dar conta de pensar os sujeitos indígenas e negros, esse sujeito é uma forma de imposição de um padrão de gênero. Obrigada, Dri. É uma forma de imposição do padrão de gênero. Na minha tese, e aí já aproveitando, na minha tese eu falo justamente sobre isso, né? A minha tese é uma crítica ao funcionamento da colonialidade de gênero na produção, né? Então, como é que esse conhecimento que a gente produz, ele opera por um padrão colonial que nega ou que trata os sujeitos indígenas como não sujeitos, né? Enfim, então a tese se sair, se Deus quiser, lá para março. Alguém pediu para a senhora dar um oi. Da Silva Gazola pediu para a senhora mandar um oi. Acho que caiu, professora, mas já volta. Enquanto isso, gente, eu queria agradecer a todo mundo que esteve na live, apesar das dificuldades, né? Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, quiser mandar aqui, manda, que a gente ainda tem alguns minutos de live, então a gente pode responder, pode tentar contribuir da forma que der, né? E deixa eu ver mais aqui, acho que eu não esqueci de nada. Obrigada às meninas do GEPEG que estão aqui, firmes e fortes. A professora está me ouvindo? Tô vendo várias colegas aqui do campus também, do campus não campus mais, a gente ainda está se adaptando, né? Da UFR, da administração, da história, né? E aí eu queria falar um pouco no final, já me encaminhando para os finalmente, que eu publiquei um texto com o professor Lousandro e a professora Natividade, e o capítulo trata disso, né? Chama-se Por uma História Decolonial das Mulheres Indígenas. É um texto em que eu apresento essa discussão, um pouco dessa discussão que eu estou fazendo aqui com você, Jana, com a galera que está nos comentários, e eu espero em breve poder partilhar com vocês o texto, né? Ele saiu pela UNAM, a Universidade do México, e em breve deve estar conosco. E quem tiver interesse, em setembro, eu vou dar um curso na plataforma Meet sobre esse Hoje eu tentei falar um pouco de maneira mais geral para que todos nós conseguíssemos nos entender dentro desse universo, né? De funcionamento do colonialismo coligado com o racismo e com o padrão patriarcal de gênero, né? Essas categorias juntinhas, marcando os nossos corpos, né? Os corpos das mulheres negras, das mulheres pobres, então, de todas aquelas aquelas sujeitas que a colonialidade quer como inferior, né? E não humanas, né? Alguns desses debates precisam ainda de muita reflexão, de muito estudo, né? Então, a nossa live também foi um pouco para a gente apresentar essa possibilidade. E aí, nesse mini curso que eu vou ofertar, a gente vai poder conversar um pouco mais, né? Com texto, assim, né? Acho que a live tem um papel mais de divulgar, né? Uma perspectiva. E o Ades continua dormindo.
Professora, a senhora Gente, ele dormiu. Como é, Jana? tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo a senhora. Corta, mas eu escuto. Tu não tá me vendo? Não, não tô. Tá aparecendo aqui que Ah, eu tô ligando. eu tô te vendo, tô te ouvindo. Então tá ótimo. Ô, ô, esse batom maravilhoso, Eu passei. essa make que você fez. Obrigada, professora. A senhora, olha, É, eu entendi muito, apesar das dificuldades aqui do celular, mas eu entendi. E obrigada pela explicação da senhora. É sempre muito rico poder te ouvir. E foi muito, muito ah, prazeroso poder participar dessa live com a senhora. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar, eu até falei, mas é um pouquinho antes, mas eu acho que ninguém mandou, acho que não tem mais pergunta. Porque a gente já vai se encaminhar, é, né? Porque senão, é. E assim, vocês têm meu contato no WhatsApp, no Insta, né? Então, se quiser mandar pergunta por lá depois inbox, e a gente pode conversar melhor também, né? Assim, acho que hoje foi só para provocar um pouco, né, Jana? sim, a gente pode fazer outra live também. Ai, Pode ser que fique mais tempo assim da conexão, né? é. Eu queria agradecer também ao GPEG, a Ana Carolina, a Dani, a Neide, que fez aquele banner muito lindo pra gente. Eu adorei, adorei, achei elegante. Então, eu queria muito agradecer a todas vocês e eu quero muito em breve ir a Goiânia para a gente fazer essa conversa em Goiânia e depois tomar café, comer pamonha, né? Sim, Porque sem pamonha a gente não vive. sim. Fica marcado então para a senhora vir participar de uma reunião com o GPEG e ter um debate interessante com a gente. Eu espero que a senhora esteja sempre aqui, que a gente possa sempre fazer esses momentos de live, sempre que for possível, e pensar um pouco mais nesse debate, que é um debate ainda muito rico, mas muito pouco explorado na história, né? Trazer esses debates para o campo da história, para a produção acadêmica, muito interessante a gente tentar inserir essa linha de pensamento, né? E muito importante, É, atualmente, né? é. Fazer a crítica, né? Fazer a crítica ao quanto nós também ainda somos eurocentradas, né? E muitas vezes nosso pensamento às vezes ainda é calcado em práticas racistas, né? Então, o tempo todo é um olhar para a gente, né? A possibilidade de conhecer a história da Dacuí, de contar a história da Dacuí, é também uma possibilidade para que a gente desconstrua em nós os olhares coloniais que ainda temos, né? A gente não está totalmente livre porque pesquisa sobre isso. Então, fazer a crítica, né? E, e eu estou muito feliz por estar aqui conversando com você. Eu adoro bater papo é comigo mesmo. Eu só fiquei um pouco desesperada porque eu não sabia se a internet estava funcionando, mas aqui está dizendo que está tudo E legal. E assim, o Adi está dormindo, né? Obrigada, Maria. Não, Maria Arcanjo. tá todo mundo falando aqui, né, nos comentários, agradecendo. A gente que agradece você É, ter participado com a gente, participar do debate. Bom, professora, então a gente vai finalizando. A senhora quer falar mais alguma coisa? Fechar a sua fala com mais alguma coisa? tá tendo muita das comunidades indígenas, né? Vaquinhas, lives, pedidos de ajuda. Então, se você receber um pedido de ajuda para máscara, para alimentos, para produtos de limpeza, e se você pudesse, suas condições materiais te permitir, que você faça uma colaboração, né? Lá em Dourados, na reserva indígena, tem um trabalho muito interessante da Jaqueline, companheira de luta, né, pelas mulheres Guarani e Kaiowá. Então, se você vê uma vaquinha, vê um pedido de ajuda, nem que sejam reais, tenta fazer, né? Porque a gente também pode ajudar
a melhorar a condição de vida. E aí eu me despeço, é, não, com a emoção que eu senti ao ler a carta de agradecimento que as Guarani, Kaiowá e Terena do Mato Grosso do Sul escreveram aos profissionais da saúde que estão tentando combater a expansão do coronavírus nas comunidades indígenas. Né? Então, eu me despeço com, a, com as palavras das Guarani, Kaiowá e Terena, e também das lideranças mulheres indígenas que, por todo o Brasil, têm enfrentado corajosamente essa necropolítica que quer destruir, né, mais uma vez os povos indígenas, né? Então, a existência de mulheres e de homens indígenas por todo o Brasil, discursos, com suas práticas, com suas formas de luta, é uma resistência à colonialidade e existir resistendo a todas e a todos que, na medida em que puder, assistam às lives, ajudem, trabalhem junto para que a gente derrube esse colonialismo. Muito obrigada a todas vocês que estão aqui. Fico muito agradecida. Professora, tem uma moça que queria que a senhora mandasse um oi. É a da Silva Gazola. Oi. Oi. Gente, oi, que a gente não respondeu o oi para todo mundo. E obrigada por estarem aqui. Obrigada pelos apontamentos, professora. Foi incrível. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou do debate, que passou aqui, mas por algum motivo saiu. Muito obrigada por ter vindo também. E eu despeço, agradeço ao GPEG, agradeço a todo mundo. E é isso. Muito obrigada, professora. Um cheiro.